Muito bem, olha, hoje, 19 de fevereiro, entra para a história das eleições 2024 em Teresina. Para contar a história dessa eleição, tem que passar pelo dia de hoje. O dia em que Luciano Nunes, presidente estadual do PSDB, declarou apoio ao pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo, do PT. Isso mesmo, PSDB e PT, juntos em Teresina, na eleição de 2024. Na tela você vê imagens do anúncio de Luciano Nunes, com a presença, claro, do pré-candidato Fábio Novo, de líderes petistas, de nomes que fizeram a gestão do ex-prefeito Firmino Filho na capital, de deputados que estiveram com Firmino Filho na capital. E para contar toda a história desse dia, além das imagens que você está vendo, além daquilo que foi tornado público neste evento, a Cíntia traz com exclusividade os bastidores da aliança PT e PSDB em Teresina. Aliança que envolveu muita gente, Cíntia. Muita gente. Lá estavam hoje 15 ex-secretários, mas tem 50 ex-gestores de Firmino, que é, na verdade, a equipe que ajudou a construir a imagem dos governos tucanos em Teresina. Foram 3 décadas de governos tucanos. Então, essa equipe, são 50 nomes que estão apoiando. Essa é a estimativa do Francisco Canidé, que é hoje o vice-presidente do diretório estadual do partido. Para chegar até o dia de hoje, foi feita toda uma construção que inclui uma articulação nacional. E foi uma exigência do Luciano Nunes. Quando ele começou a conversar, ele foi procurado pelo deputado estadual Fábio Novo, que é o pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Os dois são amigos, foram parlamentares juntos. E quando o Fábio foi candidato a presidente da Assembleia, recebeu o apoio, na época, de Firmino, que era deputado, e também do próprio Luciano Nunes, à época. Tem muita ligação entre eles, o fato de terem sido do PSDB, o Fábio ter sido, etc. E aí o Fábio procurou e o Luciano mantinha a pré-candidatura. Quando chegou um determinado momento que ele percebeu que não teria viabilidade política de manter a candidatura própria, ele se dispôs a fazer a aliança, mas para isso precisaria do aval nacional do partido. E o PT se dispôs a ajudar. O Fábio entrou em campo, conversou com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No dia 8 de fevereiro, o Fábio esteve em Brasília, conversou com o Alexandre Padilha, pediu que o Alexandre Padilha intermediasse uma conversa com o presidente do Diretório Nacional, Marconi Perillo, ex-governador de Goiás. E assim o Alexandre Padilha fez. Olha aí, nós temos a imagem, Cíntia. Pronto. Este é o encontro. Foi neste dia, bem aí. Eu lembro que eu estava participando do Jogo do Poder, esperando as fotos, mas ninguém me disse que era para isso, né? O Padilha entrou em campo aí. O Padilha entrou em campo aí, tá? Entrou em campo aí, era uma agenda, mas ninguém dizia muito bem o que era para isso. E Padilha começou a fazer essa articulação. Depois entrou, aí Marconi Perillo, sinal verde. Se dependesse dele, o que ele puder fazer, o PSDB não vai colocar nenhum impedimento, embora não seja uma aliança tradicional. São adversários históricos, né? Aqui no Piauí e no resto do país também. O ministro Wellington Dias seguiu conversando com o Perillo e também conversou com outras lideranças do PSDB. E conversou com Aécio Neves. Com Aécio Neves. Com Aécio Neves, que agora está emergindo novamente, né? Sim. O PSDB quer dar uma repaginada no Aécio. Comunicou a ele que estava sendo feito esse acordo e, enfim, como um gesto de gentileza, até eu acredito, a gente sabe que o Wellington trabalha dessa forma. Já o governador Rafael Fonteles conversou com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e com Raquel Lira, governadora de Pernambuco. São os 2 governadores reminiscentes ainda do PSDB. Por quê? De governador para governador. E, por fim, o acordo foi selado na noite de sábado, numa conversa entre Marconi Perillo, Rafael Fonteles e Luciano Nunes. Essa conversa foi online e aí essa conversa, claro, selou os termos do acordo. O PSDB quer voltar à Assembleia Legislativa
provavelmente com o próprio Luciano Nunes, e quer ter nomes agora para disputar. Quer que o PT ajude na formação de uma chapa que possa, de fato, fazer frente a outros partidos na Câmara Municipal de Teresina. E aí tem a última pergunta para arrematar essa história. Mas tem uma parte do diretório municipal que não concorda. Só que existe uma resolução do PSDB nacional. O que diz a resolução? Que em municípios com mais de 100 mil habitantes, a decisão das eleições municipais cabe ao diretório estadual. Que é o caso de Então está Teresina. amarrado. Por isso que eu perguntei para o Canindé e disse, e amanhã, essa reunião do diretório municipal? Ele disse, é inócua, porque já tem uma resolução do PSDB dizendo exatamente que a decisão é do diretório estadual e eles têm, este grupo aí, tem a maioria. Então, foi assim que se construiu. E é interessante a gente perceber que não foi um acordo da noite para o dia, Sim. que foi bastante costurado e que evidencia as personalidades de todos os envolvidos, tanto do próprio Wellington como do Rafael, assumindo uma liderança importante, já negociando um acordo nacional, porque Sim. esse é um acordo nacional, na medida em que envolve direção nacional do PSDB e junta dois partidos que são adversários históricos. Entra para a história da eleição nacional, porque numa capital, PSDB Exatamente. e PT E estarão Teresina, juntos né, na onde eleição. sempre houve um domínio Sim, tucano. o PSDB. Agora, Ari, toda essa costura trazida aí pela Cíntia afasta o que eu ouvi no final de semana, que era Jeová de olho no comando do PSDB? Totalmente, Ananias. Inclusive, essa excelente apuração da Cíntia, ela abarcou outros colégios eleitorais, outros estados. No Tocantins, a chapa para a capital Palmas vai ser PT-PSDB na chapa, prefeito e vice. Então, essa autorização, essa flexibilização, digamos assim, se estende a outros colégios onde o PSDB avalia que pode ficar com o PT, que é melhor para o PT. No caso do Piauí, é uma questão de sobrevivência mesmo. Vamos ser sinceros. O Silvio esnobou, o pré-candidato a prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, esnobou o PSDB o tempo inteiro. E o Luciano em especial, Isso, nas viu? conversas que ele teve ele com foi o Luciano, esnobado. eu conversei com o Luciano logo após a última conversa. Eu liguei, eu estava no médico, mas liguei para o Luciano, ele me atendeu. Minutos depois de ele ter conversado com o doutor Silvio. Ele estava muito chateado, muito zangado. E ele me relatou à época, em off, agora não é mais em off, porque ele já aderiu ao Fábio Novo, que o doutor Silvio o esnobou mesmo. Aí, Ari, Disse assim, se você quiser ficar comigo com essas palavras, não tem problema. Se você quiser ficar comigo. Naquele momento, eu percebi que o Luciano não iria com o Silvio. eu também conversei com o Luciano e, assim, era realmente um sentimento de quem estava machucado depois de quase 30 anos de aliança, claro. de parceria, de fidelidade, de alguém fiel ao grupo político ao ponto de se pôr para uma eleição majoritária e perder uma cadeira certa na Assembleia, fazer um sacrifício político em nome de uma missão de um grupo político e que foi esnobado, como você Esnobado, uma, duas, três. destacou. Na última conversa, ele foi até esperançoso, porque foi provocada pelo próprio pré-candidato Silvio Mendes. Então, ele avaliou, bem, pode ser que agora, né? Mas não, foi... A impressão Pareceu que eu uma provocação, a conversa impressão pareceu uma que eu tive é provocação. de que, olha, ele não vai ter para onde ir, ele vai ter que vir para cá. Então, Mas o ele PSDB, tinha para onde ir, tanto é que O foi. PSDB iria sumir se ficasse com o Silvio. Já foi coadjuvante em 2022, na eleição estadual, e iria literalmente sumir. Não ia ter chapa de vereador, não ia mais eleger prefeito, só tinha um que perdeu para o PT e nem deputado estadual. Agora, uma apuração, ontem, tucanos, firministas, foram convocados para esse evento de hoje, em mensagens em grupos desse grupo político. E a mensagem era muito clara, olha, a reunião de adesão de Luciano a Fábio Novo vai ser amanhã, às 10 da manhã, na segunda-feira, ainda sem local definido. E aí depois surgiu um card com o local definido. Alguém sabe por que teve essa indefinição? Ficou trabalhando esse local? Trabalhando o local e o local escolhido para que fosse um símbolo.
A agência de publicidade Plug Propaganda, a agência que construiu a imagem, né, como eu já falei, de boa parte dos governos tucanos. O George fez as marcas, foi ele o criador daquela história da pipa, o prefeito amigo da criança, as principais vitórias do Firmino vieram dali. Então, a ideia era realmente trazer os tucanos para um lugar onde eles estavam em casa, para que isso fortalecesse esse grupo enquanto grupo técnico, quanto grupo de gestores. E é interessante porque eles não estão só aderindo, eles estão participando e participarão da caminhada. É o caso, por exemplo, do José Falcão, que já trabalha com o plano de governo do Fábio Novo no setor de transportes. E falando em entrar na campanha, você tem uma foto, Ari. Foto de agora do escritório de campanha do pré-candidato Fábio Novo, um vereador tucano, o vereador Gustavo de Carvalho, está fazendo o primeiro evento para Fábio Novo, levando aí cerca de 100 lideranças dele. Ele tem bem mais do que isso, mas é uma demonstração assim, olha, vai ser orgânica, né, a minha participação. O engajamento vai ser orgânico. Eu perguntei ao Gustavo se ele e o Venâncio poderiam permanecer no PSDB agora que o PSDB é da base e vai precisar de uma chapa de vereadores. Faria sentido. Eles são do PSDB, eles permanecerem no PSDB. Ele disse, eu não vejo problema nenhum de ficar no PSDB, desde que seja mostrado para mim que além de mim tem outro nome. Tem uma chapa. Se não me mostrarem, não. Aí eu vou para o partido que o Fábio, o governador, apontarem. Mas se tiver uma chapa, eu fico. E ali o pré-candidato a deputado estadual, viu? O secretário Carlos Anchieta, da Secult. Sim. Que o Fábio vai apoiar para a Assembleia. Alessio. Sobre a questão do PSDB, eu falei hoje com o vereador Edson Mello e foi justamente isso que o Ari também pontuou. Ele hoje não tem esse poder de decisão dentro do PSDB porque ele está sozinho, né? Está isolado. Uma posição hoje que continua a mesma, né? Eu falei com ele, ele disse, não, olha, eu continuo apoiando Silvio Mendes. Aí eu questionei, e a posição do PSDB a nível municipal, como é que vai ficar? Ele disse, não muda nada e nós vamos indicar a vice de Silvio. Foi essa declaração que ele me deu hoje à tarde, que o PSDB iria indicar a vice de Silvio Mendes. Hoje em dia não existe essa possibilidade, né? A decisão, como explicado pela Cíntia, é do diretório estadual, né? Ele disse, aí não pode, né? Pois é. Não tem como. Ele vai lutar.